Olá, tudo bem com você? Gostaria de chamar sua atenção para meditar em uma interessante parábola que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pediu ao seu pai que lhe desse sua parte da herança. Ele desejava viver uma vida longe de seu pai e viver como ele bem quisesse, seguindo sua própria vontade. O pai, tristemente, satisfez o pedido e o filho foi embora egoístamente. Ele não queria ser perturbado com seus conselhos ou reprovações. Achou que seria feliz quando pudesse viver sem ser incomodado com advertências ou restrições. Não queria viver uma vida de obediência. Depois de ter recebido sua parte, que tão pouco merecia, foi embora para bem longe de seu pai, a fim de esquecer até que possuía um pai. Ele desprezava toda restrição e estava totalmente determinado a desfrutar dos prazeres do mundo do jeito que quisesse. Tendo com seus prazeres pecaminosos gasto tudo quanto o pai lhe tinha dado, o lugar onde ele estava veio a passar por uma fome e ele veio a sofrer extrema miséria. Começou então a lamentar os pecaminosos caminhos de extravagantes prazeres em que vivera. Estava sozinho, desamparado, precisando dos meios que ele tinha esbanjado. Ele se viu obrigado a descer da vida de pecaminosa satisfação em que vivia ao serviço de guardador de porcos e chegou ao ponto de comer o que os porcos comiam. Depois de descer o mais baixo que era possível, pensou na bondade do amor de seu pai. Sentiu então a necessidade que tinha dele. Entendeu que ele tinha trazido sobre si a situação em que se encontrava, sem amigos e sem recursos. Seu desejo pela desobediência e pecado foi o que o levou a abandonar seu pai. Pensou nos privilégios e na abundância que tinham os servos assalariados da casa do pai, enquanto ele, que se afastara da mesma, estava passando fome. Humilhado pelo sofrimento, decidiu voltar ao pai com humilde confissão. Era um mendigo, sem roupas confortáveis ou decente. Estava em estado miserável e estava fraco por causa da fome. Ainda a certa distância de casa, o pai avistou um caminhante. E o seu primeiro pensamento foi aquele filho rebelde que o abandonara anos antes a fim de seguir uma vida de pecado. O sentimento paternal agitou-se dentro dele. Apesar da situação precária em que estava, o pai avistou nele a sua própria imagem. Não esperou que o filho andasse toda a distância até onde ele estava, mas se apressou a ir ao encontro. Não censurou, por em consequência de sua própria pecaminosidade, ter trazido sobre si tanto sofrimento. Muito pelo contrário, com a mais terna compaixão, se apressou a dar prova de seu amor e do perdão que lhe concedia. Mesmo que o filho estivesse pálido, estivesse vestido com trapos de mendigo e os pés cheios de poeira, despertou-se no pai a mais terna compaixão ao ver o filho ajoelhar-se diante dele em humildade. Não se afastou, não se mostrou exigente, não expôs diante do filho os seus passados caminhos de erros e de pecados, a fim de fazê-lo ver quão baixo tinha caído. Levantou o filho e beijou-o. Apertou o peito o filho rebelde, cobrindo o corpo quase não com seu próprio manto. Abraçou com tanto amor e demonstrou tanta bondade que, se o filho antes duvidara da bondade e amor de seu pai, não mais poderia duvidar. Se ao decidir voltar à casa paterna sentiu um senso de seu pecado, muito mais profundo foi o sentimento de sua ingratidão ao ser recebido assim. Seu coração antes arrependido estava agora quebrado, partido por ter ofendido o amor daquele pai.
O arrependido e temente filho, que temera grandemente ser rejeitado, não se achava preparado para uma recepção dessa. Sabia que não merecia e logo reconheceu o seu pecado de ter deixado o pai. Ele disse: pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Rogou apenas que fosse considerado como um servo assalariado. O pai, porém, solicitou dos servos que o vestisse como se tivesse sido sempre um filho obediente e fez uma grande festa. Essa parábola foi dada por Cristo a fim de representar a maneira como nosso Pai recebe o errante e arrependido. É contra o Pai que se comete o pecado. Mas Ele, cheio de compaixão e perdão, vai ao encontro do perdido e demonstra sua grande alegria por seu filho reconhecer seu pecado e voltar para o Pai, valorizando seu amor e reconhecendo seus direitos. Sabe que o filho que seguiu a senda de pecado e agora se arrepende precisa da sua bondade e seu amor. Esse filho sofreu, sentiu sua necessidade e veio ter com o pai como aquele que unicamente lhe pode suprir sua grande necessidade. Que esperança essa parábola nos traz! Ela nos mostra como Deus está pronto a receber o pecador arrependido. Será que você, que me assiste, escolheu o teu próprio caminho? Vagasses longe de Deus? Será que desejou aproveitar os prazeres do mundo apenas para se decepcionar e ver que eles deixam um vazio dentro de você? E agora você está se sentindo sozinho e com a tristeza que muitas vezes te leva às lágrimas. Olha, lembra daquela voz falando na sua mente várias vezes que você ignorou? Agora ela volta a falar, pedindo para você voltar. Não ignore, pois é a voz do teu pai que te ama. Volta ao lar de teu pai. Ele te convida, dizendo em Isaías 44:22, volta para mim, porque eu morri por ti. Não dê ouvidos às sugestões do inimigo de continuar longe de Cristo até que se torne melhor ou até que você seja bom o suficiente para ir a Deus. Se você esperar até lá, você nunca vai. Se Satanás te apontar teus pecados, repete a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Está escrito em João 6:37. Diz ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Faze tua oração de Davi, que está em Salmos 51:7. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que neve. Levante-se, vá ter com seu pai. Ele irá ao seu encontro quando ainda estiver longe. Se você se aproximar em arrependimento, mesmo que seja um passo, ele se apressará para abraçá-lo com os braços de infinito amor. Eu te digo isso com convicção. Sabe por quê? Porque eu já vivenciei isso muitas vezes. Todas as vezes que eu caí e resolvi voltar, o Pai me tratou exatamente como nessa parábola. Não importa quantas vezes você caiu, sempre volte para o Pai. Jesus está com os braços abertos esperando você, filho pródigo. Ele preencherá todo o teu vazio e vai transformar sua dor e tristeza em paz e alegria. Que Deus abençoe a sua vida.